Meus amigos, finalmente saiu o trailer oficial daquela que é a continuação da série Cobra Kai, tá? Karate Kid Legends. Cara, finalmente a gente vai ver Daniel e Seo Han juntos. E esse trailer foi sensacional, né? Cá entre nós. Vale ressaltar, é claro, que Karate Kid Legends vai se passar 3 anos após a 6ª temporada de Cobra Kai. Então sim, é uma continuação. O Seo Han, ele confessou nesse trailer que era amigo do Sr. Miyagi. O Lee Fong parece que infelizmente perdeu o irmão antes de ir para os Estados Unidos. E como sempre, o Lee Fong ele vai treinar para disputar o grande torneio de Nova York contra o Conor. O Conor, para quem não sabe, ele vai ser meio que o antagonista de Karate Kid Legends pro nosso queridíssimo Lee Fong. Aí tem a Mei também, tem um monte de personagens interessantes, tem um Victor também que apareceu no trailer. Simbora conferir porque tem referências a Cobra Kai, tá? Só digo isso pra vocês, tem detalhes aqui que ninguém percebeu. Hello my friends geek da voz, e como eu já alertei pra vocês em outros vídeos e vale a pena ressaltar aqui também, Karate Kid Legends ele foi adiantado aqui no Brasil, tá? A data de lançamento mudou, agora vai ser 8 de maio, antes era 29 ou 30 de maio se eu não me engano, final do mês, mas agora é 8 de maio aqui no Brasil, então fiquem ligados aí. Mas o trailer começa com o Seo Han conversando com o Lee Fong, né, no dojo de Kung Fu do Seo Han, e como vimos no primeiro teaser, o Seo Han montou um dojo em plena Nova York, com direito a referência bota casaco, tira casaco, e a conversa que os dois teve no início desse trailer, né, o Lee Fong e o Seo Han, é extremamente interessante e é o que vai conduzir basicamente todo o filme, que é o Lee Fong dizendo que a mãe dele falou pra eles deixarem o passado para trás, pra eles tentarem seguir em frente. Isso daí é muito importante, pois enquanto o Lee Fong ele fala isso, ele mostra uma foto dele com seu irmão, e mais tarde no trailer é revelado que o irmão do Lee Fong se envolveu em uma luta e as coisas não acabaram muito bem pra ele. Vale ressaltar, é claro, né, que o Lee Fong e sua mãe eles moravam em Pequim, juntamente com o irmão dele, né, que enfim, eu vou teorizar o que eu acho que aconteceu com o irmão do Lee Fong, mas eles moravam em Pequim e agora os dois estão em Nova York. O irmão não, mas os dois estão. E como o Lee ele disse nessa cena, né, que a mãe dele quer que eles esqueçam o que aconteceu em Pequim, é bem provável que seja por conta da tragédia do irmão do Lee Fong. Ele e sua mãe se mudaram para Nova York e é muito condicionado por isso. Não dá para cravar ao certo, né, se o irmão do Lee Fong bateu as botas durante essa briga em Pequim, mas provavelmente foi isso que aconteceu, tá? Porque para os dois personagens, né, Lee Fong e sua mãe, eles saírem de Pequim para Nova York e seu irmão, é porque alguma coisa trágica aconteceu. Eu não sei se aconteceu uma fatalidade, o irmão do Lee Fong bateu as botas, ou então se ele foi detido, né, se envolveu uma briga e tá preso lá em Pequim, eu não sei o que aconteceu. Mas eles querem deixar o passado pra trás, né, Pequim pra trás, e focar no hoje, que é Nova York. Sendo que o Seo Han, ele concorda, ele disse que a única maneira de seguirmos em frente é deixarmos tudo para trás. Então será que o irmão do Lee Fong realmente faleceu nessa briga? Será que ele foi preso? Então a minha teoria, tá, a opinião do Tio Geek, vocês podem comentar aí embaixo de vocês, tá, a minha teoria, baseada no que o próprio trailer mostrou pra gente, né, porque o Lee Fong ele olha a foto do irmão, né, o porta-retrato do irmão com uma certa saudade, sabe, como se o irmão dele não estivesse mais aqui. Eu acho que ele bateu as botas, mas é a minha teoria. E com isso cortamos para Lee Fong e sua mãe chegando em Nova York, e ela diz o seguinte: na América temos novas regras. E convenhamos que esse enredo é extremamente parecido com o Karate Kid de 84 e com o remake de 2010. Em 84 o Daniel e sua mãe se mudaram de um estado para o outro, e em 2010 o Dri Park e sua mãe saíram dos Estados Unidos e foram para o Japão. Então até aqui não temos grandes novidades em relação ao enredo desse novo Karate Kid, mas obviamente isso vai mudar com o tempo, né? E é curioso, né? Porque no remake de 2010 o Dri Park ele fez o oposto, né? Ele saiu dos Estados Unidos e foi pro Oriente, enquanto o Lee Fong e sua mãe saíram do Oriente e eles vieram pra América. E com isso a mãe do Lee Fong disse que são novas regras, nova escola e sem brigas. Ou seja, a mãe do Lee deu a entender que o Lee Fong em Pequim era um garoto encrenqueiro, era um garoto que costumava se meter em algumas brigas, assim como seu irmão mais velho. Porém o Lee Fong, ao contrário do Dri Parker e do Daniel, ele já pratica artes marciais. O Lee, ele já lutava Kung Fu lá em Pequim, e isso marca uma grande diferença em relação às histórias de Daniel e Dri Parker, né? E aí durante o jantar, a mãe do Lee Fong pergunta se ele já conseguiu se adaptar à escola ou se ele fez algum novo amigo. E aí o Lee Fong diz: sim, eu fiz um novo amigo. Na verdade é uma amiga, que é a Mia. A Mia, para quem não sabe, é essa garota, e o pai da Mia é o Victor, que vai ser outro personagem importante no enredo da história, tá? O Victor, aparentemente, ele vai se conectar muito fortemente com o Lee Fong, sendo que o Victor tem um restaurante também, né? Parece que é uma pizzaria. E já até saiu imagens, inclusive, do Lee Fong ele treinando, né? Num saco de boxe, do que parece ser do lado de fora do restaurante. E o Lee Fong tá observando o Victor com uma certa admiração. Então será que o Victor vai ensinar um pouco de boxe pro personagem do Lee Fong? E aí ele faria o hat-trick, né? O Lee Fong, ele pratica Kung Fu, boxe e Karate, hat-trick. E com isso o Lee Fong e a Mia estão caminhando pela cidade quando dão de cara com o dojo de Karate Demolition. E como vimos nessa cena, esse cidadão de vermelho em destaque é o
Connor, que vai ser o grande antagonista do Li Fong. O mesmo Connor, inclusive, que vai disputar a final do torneio contra o Li, mas calma que já já a gente chega lá. Mas notem que essa cena do Li Fong e a Mia olhando atrás do vidro de um dojo de karatê, e especialmente o seu arqui-rival, é uma cena idêntica ao Daniel vendo o Johnny no Cobra Kai pela primeira vez com o Miyagi e o Dri Parker conhecendo o dojo do Shang lá no remake. Ou seja, eles vão referenciar ao máximo a história do Karate Kid original, cara. E como deu pra ver, o Connor, ele tá em destaque nesse dojo, né, vestido de vermelho, como se ele realmente fosse o bicho-papão do lugar, como se ele fosse o principal aluno, como se fosse o manda-chuva ali. E olha, eu não queria dizer nada não, né, que tá referenciando o Cobra Kai, mas esse lance do Connor, né, que lembra muito a primeira temporada de Cobra Kai, usando o rabo de cavalo, olha, tem um certo Rob Keane aí que me lembrou um pouco. E com isso, a Mia pergunta se o Li Fong, ele pratica alguma arte marcial, né, se é karatê, kung fu, algo do tipo. E o Li Fong, ele disse que no passado, né, antigamente ele praticava kung fu, mas hoje ele não faz mais. Ou seja, isso dá a entender que por conta do que aconteceu em Pequim, na certa algo envolvendo o irmão do Li Fong em alguma luta, o Li, ele simplesmente se traumatizou e não pratica mais kung fu. Isso é claro até ele conhecer o Seo Han, como a gente viu nesse trailer, e ele vai entrar pro dojo do Seo Han, tá? Então na certa essa cena aí que a gente viu no trailer, né, da Mia e do Li Fong caminhando pela cidade, vendo o Connor lá através do vidro do dojo e tudo mais, é antes do Li Fong conhecer o Seo Han e entrar pro dojo de kung fu dele. Porém, logo depois temos essa cena do Li Fong treinando em seu quarto, e notem que lá no fundo tem alguns troféus, ou seja, provavelmente são os troféus que o Li ganhou em torneios de kung fu lá em Pequim. E sabe outra coisa interessante também? É a voadora no like aí embaixo. Eu sei que Cobra Kai já acabou, mas está aberto oficialmente aqui no Mundo Geek a nossa cobertura de Karate Kid Legends, que é uma continuação de Cobra Kai. Então é importante que todo mundo assista esse filme, tá? Deixem a voadora, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre Cobra Kai ainda, sobre Karate Kid Legends e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E com isso temos a cena do metrô, onde o Connor pergunta quem é o novo amigo da Mia, se referindo ao Li Fong. E a Mia disse, Connor, não comece, ou seja, dando a entender que o Connor está marcando o território. E assim como foi em Karate Kid de 84, é bem provável que a Mia, neste momento da história, ela seja namorada ou então tenha algum tipo de relacionamento com o Connor, né? Pra eles estarem tão próximos assim, os dois têm alguma coisa. E convenhamos que esse é o mesmo enredo do Karate Kid de 84, né? Que quando o Daniel aparece na praia, o Johnny e a Ali ainda eram namorados, mas estavam brigados, né, dando tempo, e aí aconteceu uma briga, aí a Ali começou a se aproximar do Daniel, eles viraram namorados. Será que o mesmo vai acontecer aqui com o Li Fong, a Mia e o Connor? E parece que o Li, ele vai evitar se encontrar com o Connor a qualquer custo, né, porque na escola os dois tiveram uma briga e o Li Fong apanhou feio, e talvez seja por conta dessa briga que a Mia vai se afastar do Connor e dar mais atenção ao novato Li Fong. E com isso a Mia diz ao Li que ele não pode enfrentar caras como o Connor porque ele é o melhor lutador da cidade e ele ganha o torneio Five Boroughs todo ano. Ou seja, vai ser esse tal torneio Five Boroughs que o Lee ele vai lutar no final de Karate Kid Legends. Mas calma que já já a gente chega lá. E aí corta pro Seo Han conversando com o Li Fong. Na certa é uma cena que meio que continua, que a gente viu no início desse trailer. E ele faz a seguinte pergunta: meu querido Li Fong, meu garotinho, jovem gafanhoto, vale a pena lutar por tudo isso? E essa é uma pergunta interessante porque a gente já viu mais ou menos essa conversa na parte 2 da 6ª temporada, né? Envolvendo a Tori e a Sensei Ki. Porque a Tori perguntou a mesma coisa pra Sensei Ki, né? Vale a pena todo esse sacrifício? Vale a pena você abrir mão da sua vida, do seu relacionamento, da sua família, dos seus momentos de lazer? Cara, vale a pena abrir mão disso tudo por conta do karatê? E é basicamente a mesma conotação que o Seo Han utiliza aqui nessa cena do trailer, né? Vale a pena você abrir mão de tudo isso por conta disso? E com isso a mãe do Li Fong encontra o folheto do torneio no quarto do Li e ela e o Seo Han têm uma conversa sincera durante um jantar. Aí ela pergunta se ela deve deixar o Li lutar nesse torneio para terminar como irmão, e o Seo Han diz, não, ele precisa lutar para não terminar como irmão. Ou seja, é o que eu comentei antes, né? Parece que o Li e o irmão se envolveram em alguma briga, ou principalmente o irmão do Li Fong se envolveu em uma briga lá em Pequim, e por conta disso a mãe do Li Fong não quer que ele lute mais Kung Fu. E aí de duas uma, né? De duas teorias uma, ou o irmão do mais velho do Li Fong, ele bateu as botas durante essa luta e isso traumatizou todo mundo, tanto a mãe quanto o Li Fong, obviamente. Ou então o garoto ele se encrencou lá em Pequim, ele foi preso, tá detido, algo do tipo. Eu aposto mais na primeira teoria, tá? E com isso corta pro Seo Han chegando no dojo Miyagi-Do e ele diz que o Li significa pra ele o que significou o Daniel para o senhor Miyagi, sendo que tem uma cena também do Seo Han admirando a foto do seu Miyagi como se eles fossem velhos amigos. E de fato eles são amigos, tá? Simplesmente já está confirmado isso. Saiu uma nova cena de Karate Kid
Legends, desse diálogo que o Sr. Han teve com o Daniel, e ele confessa, o Sr. Han diz, eu conheço o Miyagi, nós já fomos amigos, eu já fui na casa do Miyagi, a gente já conversou sobre você, Daniel, tem essa cena aí, mas eu vou comentar sobre ela em outro vídeo específico, tá? Porque saíram outras coisas também de Karate Kid Legends, e aí eu não quero misturar a análise desse trailer com outras cenas inéditas, então já fiquem ligados aqui no canal. E cara, faz sentido o Sr. Han procurar o Daniel, porque o Connors, ele luta Karatê, e o Sr. Han queria ensinar Karatê ao Lee Fong pra poder derrotar o Connors no torneio. E quem é melhor no Karatê do que um aprendiz do Sr. Miyagi? Então é por isso que o Sr. Han foi até o Daniel lá na Califórnia. E cara, eu tô surtando aqui com teorias, né? Porque se o Sr. Han, ele já conhecia o Sr. Miyagi de longas datas, será que o Sr. Han de alguma forma vai aparecer na nova série do Sr. Miyagi? No prequel do Sr. Miyagi? Enfim, é teorias. E detalhe pra esse cabelinho aí do Daniel que fez o cara rejuvenescer uns 10 anos, né? O Daniel, cada ano que passa, ele fica mais novo. E com isso, o Daniel, ele reluta em ajudar o Sr. Han, mas logo depois ele aparece pra treinar o Lee Fong na arte do Karatê. E detalhe pra fala do Daniel nesse momento, né? Que ele tava conversando com o Sr. Han, que é o seguinte: vamos fazer um novo Karate Kid. E no final das contas é isso, tá? Não adianta querer fugir, querer mudar o enredo e adicionar Karatê e Kung Fu. No final das contas é Karate Kid, irmão. Essa é a essência e sempre foi da franquia, é pegar um garoto desajustado e transformá-lo em um vencedor na vida, em um novo Karate Kid. E com isso temos algumas cenas do dojo do Sr. Han, aí o Sr. Han diz que o Lee já tem uma base do Kung Fu, mas vão adicionar o Karate, e o Lee Fong tomou foi uma surra dos dois senseis. Agora essa cena é muito interessante, né, porque o Daniel diz ao Lee Fong que aquele símbolo da árvore com os dois galhos representa a história entre as duas famílias, e corta para uma foto do Miyagi, né, no que parece ser no dojo do Sr. Han, né, um porta-retrato do Miyagi bem enigmático. Ou seja, será que as duas famílias, tanto a família do Miyagi quanto a do Sr. Han, já se conheciam de longas datas? Será que o Sr. Han e o Sr. Miyagi cresceram juntos durante todo esse tempo e a gente nunca soube? Porque o Daniel falou, os dois galhos de uma árvore representam as duas famílias. Será que ele tá falando de forma literal a família do Sr. Han e a família do Sr. Miyagi, ou então ele tá falando família de Karatê e Kung Fu? E com isso temos várias cenas bem rápidas de luta, né? Temos o Sr. Han e o Daniel lutando contra pessoas aleatórias na rua, e no final o Daniel diz, lembre-se por quem você está lutando, e aparece um porta-retrato do irmão do Lee Fong. Ou seja, o trailer deu a entender que realmente o irmão do garoto bateu as botas. E aí temos uma cena do Lee Fong no restaurante do Victor, mais cenas de treinamento e por fim a grande final do torneio, que vai ser entre o Lee Fong e o Connor. Dá pra ver nitidamente que é o Connor, né, que tá lutando ali na final contra o Lee Fong, porque ele tem um rabo de cavalo e a fisionomia parece bastante. Esse menino parece com o Rob, tá? Não queria dizer nada não. E notem que o kimono, né, a cor do kimono do Connor é preto, enquanto a do Lee Fong é meio que um cinza branco, meio que fazendo essa conotação, né? De um lado o Miyagi e do outro o Cobra Kai, porque o Cobra Kai é preto, o Miyagi é meio branco, cinza. Ó as referências aí. Mas é o que eu disse, saíram cenas inéditas, tá? Mais cenas mega reveladoras que fazem referências a Cobra Kai, mas eu só vou comentar sobre isso no vídeo de amanhã. Então já se inscrevam aqui pra não perder. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!